Alô, meus amigos, muito bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Podemos dizer, aqui na cidade de Campinas, um clima bastante agradável, tempo um pouco frio, mas daqui a pouco vai esquentar, porque daqui a pouco vamos ter o Derbi, jogo pela quarta rodada, lembrando que hoje é o início do retorno. Sejam todos bem-vindos à TV Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do alviverde da cidade de Campinas. Daqui a pouco você vai acompanhar o grande derby, o Guarani enfrentando o time da Ponte. O time do Guarani, falando um pouquinho do retrospecto do time alviverde nessa terceira fase, lembrando que na primeira partida, na primeira rodada, o Guarani venceu fora de casa o São Bernardo pelo placar de 2-1. Na segunda rodada, o Guarani venceu o Ibrachina pelo placar de 1-0 e na semana passada, no derby, as duas equipes empataram pelo placar de 2-2. A situação do grupo 31 do Sub-15 nós temos o Guarani com 7 pontos ganhos em 3 jogos, segundo a Ponte com 4 pontos ganhos em 3 jogos disputados também, terceiro Ibrachina com o mesmo número de pontos do segundo colocado com 4 pontos, perde no saldo de gols, e na quarta posição o Esporte Clube São Bernardo com apenas 1 ponto ganho. Lembrando que nessa terceira fase do Sub-15 são 32 equipes divididas em 8 grupos com 4, classificando-se para a próxima fase os 2 melhores e, portanto, classificando 16 equipes para a próxima fase da competição. Estamos aqui com toda a nossa equipe da TV Guarani. Nesse instante, vocês acompanham pelas imagens, não tem ninguém no gramado, né? Apenas as autoridades, o presidente do Bugre, enfim. Mas daqui a pouco as duas equipes vão entrar em campo e você vai acompanhar em todas as emoções. Presença do público muito pequeno aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, mas a tendência do público é aumentar. Vamos, portanto, apresentar a nossa equipe. Estamos aqui na técnica com João Luiz de la Coleta e também Ramon Canadinho. E vamos, portanto, apresentar a nossa equipe de transmissão. Mais uma vez ao meu lado, muito bom dia, Marcelo Gobê. Bom dia, Fábio, amigos da TV Guarani, novamente aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa para mais essa grande partida, o derby entre Guarani e Ponte Preta. As duas equipes brigando pela conquista da vaga para passar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Um grande jogo, lembrando, como você já falou, empate em 2-2 na última rodada. As equipes vêm com tudo para buscar a liderança do grupo 31 do Campeonato Paulista da categoria Sub-15. Muito bem, lembrando que o estádio Brinco de Ouro da Princesa já foi palco de 2 finais do Campeonato Brasileiro, uma em 1978, quando naquela oportunidade o Guarani foi o primeiro time do interior a conquistar o Campeonato Brasileiro, e também no ano de 1986, quando tivemos aquela final eletrizante contra o São Paulo Futebol Clube. Muito bom dia, Renato Canadinho. Bom dia, Fábio Mistaldi, bom dia, Marcelo Gobet e toda a equipe da TV Guarani. Hoje, clássico, derby aqui na cidade de Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola em todas as emoções aqui na TV Guarani. Mais um grande jogo você acompanha ao vivo aqui. Às 8 horas e mais 48 minutinhos. 8 horas e mais 48 minutinhos, estamos na expectativa das duas equipes entrar em campo. Nesse momento já estou sentindo aí aquele frisson. Não é o frisson que vem da arquibancada, mas aquele frisson que vem do vestiário. As duas equipes fazendo os seus gritos de guerra. As duas equipes, pelo derby, irão medir forças aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que é, por que não, um dos templos do futebol do Brasil. Muito bem, pontualmente 8 horas e mais 49 minutinhos, você está acompanhando pela TV Guarani. Aqui na TV Guarani, você sabe, você acompanha as informações e as emoções do Guarani da cidade de Campinas. Como já disse o Marcelo, né, temos aí, uma disputa pela primeira colocação. Como já disse anteriormente, o Guarani é o líder, faz uma boa campanha, diga-se de passagem, nesta competição, principalmente nesta fase da competição, com 7 pontos. E o time
o time da Ponte com 4 pontos ganhos e, de repente, aí vamos ter, claro, sim, uma grande disputa, existe uma grande disputa e também uma grande rivalidade esta que todo mundo sabe, já é conhecida. Voltamos aqui, mas como eu estava dizendo, existe, claro, uma grande rivalidade já conhecida, rivalidade esta que é conhecida nacionalmente, talvez até mundialmente. Aqui na cidade de Campinas, uma temperatura, como eu já disse, um tempo um pouco frio na cidade de Campinas, não é? Sempre quando estamos aqui em Campinas tem uma temperatura um pouco mais baixa, não é? Quando nesse instante as duas equipes já começam a adentrar ao gramado. Primeiramente, como é do protocolo, os reservas, né, das duas equipes já estão praticamente se acomodando. Os do Guarani já está no seu banco de suplência. Estamos no aguardo da outra equipe, o time da Ponte Preta, que nesse instante também alguns reservas já estão entrando em campo. O time do Guarani praticamente entrando em campo, ainda vocês não estão acompanhando pelas imagens. O time do Guarani vai aparecer à direita do seu vídeo, né? Vai aparecer à direita do seu vídeo e ainda nada do time titular da Ponte Preta, apenas alguns reservas. O público vem chegando, viu? O público vem chegando. Quando nesse instante os torcedores aqui no Brinco de Ouro aplaudem o time do Guarani, que já está, daqui a pouco você vai acompanhar pelas imagens. O time do Guarani joga com o seu uniforme verde, com o seu uniforme tradicional. E estamos ainda no aguardo do time da Ponte Preta. Às 8 horas e mais 51 minutinhos, vamos. Quando nesse instante as duas equipes já começam a ficar perfiladas e vamos com maiores informações com o nosso Marcelo Gobet. Lembrando primeiro a galera que está no chat com a gente, já se inscreva no canal, mande sua mensagem, deixa seu like. Mário Priviati, vamos ter fé que seja uma disputa dura, mas com respeito entre as equipes. Boa sorte, Guarani, principalmente para Priviati, meu neto campeão. A Maria Elisa Godoy, bom dia, bom jogo para todos, em especial para o meu sobrinho Marcos Davi Piton Tinarelli, o Diego Negri, boa molecada, o Flávio Daniel, todo mundo aqui já participando, mande sua mensagem e já se inscreva no canal. E além disso, né, Fábio, tem aquele recadinho para a galera do Guarani, seja um sócio campeão, se inscreva, acione o QR Code depois que vai aparecer na telinha aí da TV Guarani e veja o melhor plano que se encaixa para você, planos para todos os bolsos. E você já vê aí o QR Code, é só acionar, seja um sócio campeão e ajude o Bugre de Campinas. Seja um sócio campeão aí do Guarani. Você, como já disse anteriormente, Marcelo já falou, você acompanha aí pela imagem, você escaneia, você aí tem o QR Code e lá você tem todas as informações. Como eu já disse anteriormente, temperatura aqui na cidade de Campinas na marca de 20 graus. 20 graus, bate um marzinho, bate um ventinho aqui. Tem aí uma sensação de frio, mas como é característico aqui da cidade de Campinas. As duas equipes já estão perfiladas. O time do Guarani à nossa direita, o time da Ponte à nossa esquerda. As duas equipes com o seu uniforme tradicional. Vão entrar em campo daqui a pouquinho, perfiladas com aquele protocolo que você já sabe da Federação Paulista também. E na sequência o hino nacional brasileiro. 8 horas e mais 53 minutinhos, como vocês podem observar pelas imagens, né? Quando a gente falou a respeito do público, o público mais concentrado aqui nas sociais, como é de praxe sempre nesses jogos de Sub-15, Sub-17 e Sub-20 também. Alguns torcedores mais à nossa direita, na curva, ao lado direito das cabines de imprensa, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estamos aqui na expectativa o jogo vai começar daqui a pouquinho. É uma grande disputa. A gente sabe que o time do Guarani fez uma excelente campanha nas fases anteriores da competição. Na primeira fase, na segunda fase, acompanhamos bastante. Quando nesse instante começa a música da Federação Paulista de Futebol, o árbitro começa
soltaram uma música antes, né? Quando nesse instante o árbitro começa a fazer a conferência dos jogadores, aquela chamada. Nesse instante o árbitro está fazendo a chamada dos jogadores da Ponte. Acredito que já tenha feito também as chamadas dos jogadores do Guarani. Vai fazer agora nesse instante, me parece. Como já é de praxe nesse protocolo, o quarteto de arbitragem puxa a fila, o quarteto de arbitragem fica mais à frente. E estamos aqui na expectativa. Agora sim, parece que está tudo ok, está tudo correto. Vamos ter o protocolo da Federação Paulista. Nesse instante, o trio de arbitragem à frente, ou melhor, o quarteto de arbitragem à frente. E a bola vai rolar daqui a pouquinho. Você quer bola rolando? A gente também. Mais uma vez, estamos aqui com você acompanhando pela TV Guarani, acompanhando o nosso bugre da cidade de Campinas. Quando nesse instante, vocês já ouvem pelas imagens, vocês já ouvem o som, a música da Federação Paulista de Futebol, aquele clima bastante contagiante, aquele clima do futebol. Como vocês podem observar, os jogadores do Guarani com a bandeira do Guarani Futebol Clube, as duas equipes praticamente posicionadas, as duas equipes posicionadas, perfiladas, aquele clima do protocolo da Federação Paulista de Futebol, aquele clima gostoso, aquele clima emocionante. E vamos, portanto, daqui a pouco, a execução do hino nacional brasileiro. Hino nacional brasileiro sendo executado aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Muito obrigado aos 130 aparelhos conectados nesse instante. Quando nesse instante o time do Guarani cumprimenta o seu adversário, vamos, portanto, de imediato, escalar as equipes. Começando daqui a pouquinho, portanto, a gente passa para você as escalações, tudo aquilo que você tem direito. Tô vendo? Muito bem, vamos então escalar as equipes, como tinha dito anteriormente, escalar as equipes começando com o nosso bugre da cidade de Campinas. A equipe do Guarani, do técnico PC Estênico, vem a campo com 1, Felipe Eduardo, 2, Raul Lima, 3, Luca Guimarães, 4, Borges, 5, Carioca, 6, Yuri, 7, Botelho, 8, Maroto, 9, Dreger, 10, Lucas Albuquerque, o capitão da equipe, e 11, Miquel Jesus, essa equipe do Guarani. O outro lado do jogo, Marcelo. A equipe da Ponte Preta, do técnico Luiz Carlos, vem a campo com 1, Álvaro, 2, Marcelo, 3, Enzo, 4, Henrico, o capitão da equipe, 5, Yuri, 6, Paulo, 7, Otávio, 8, Tyson, 9, Cauã, 10, Dudu, 11, Alex. Muito bem, quando nesse instante o time da Ponte começa a bater bola à nossa esquerda, o time do Guarani tirando aquela foto com a bandeira bonita
do Guarani de Campinas. Vamos, portanto, saber quem manda no jogo. Quem manda no jogo é assunto para quem já esteve lá. Renato Canadinho. Fábio Amistaldi, o árbitro desta manhã é o Vinícius Bétio, de 33 anos, formado no ano de 2017. Ele será auxiliado por Luiz Henrique Rodrigues Pimentel e José Paulo Ferreira Martins Mariano, além do quarto árbitro Hamilton Ferreira Alves. Quando nesse instante os dois representantes, os dois capitães, né, estão lá para fazer o levantamento do TOS, né? O jogador do time da Ponte Preta, o jogador o Henrico, que é o número 4, capitão da equipe, e também o time do Guarani, o representante do time do Guarani. Estamos aqui vendo, o TOS está subindo nesse instante. É o Lucas Albuquerque. É o Lucas Albuquerque, camisa número 10. Lucas Albuquerque, camisa número 10. E o Henrico, camisa número 4, representante do time da Ponte. Me parece que não vamos ter inversão dos lados. O time do Guarani vai ficar como está nesse momento à nossa direita, o time da Ponte à nossa esquerda. TV Guarani, aqui você acompanha as informações e as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Quando nesse instante o árbitro da partida caminha até o centro de campo, os dois bandeiras, primeiramente, como já é de praxe, como já é do protocolo, vão fazer aquela checagem nas redes, né? E daqui a pouco, portanto, vão tomar as suas respectivas posições. Falar aqui o pessoal que está chegando no chat com a gente, Flávio Daniel falando que Fabrício Alcântara, meu filho, boa sorte, desejando um belo espetáculo. Carlos Alberto, parabéns pela transmissão, colocar a garotada no brinco é se preparar para jogar no profissional. O Marcos, vamos com tudo, Guarani, a torcida para cima deles, Priviati, Anderson Costa, Bora Miqueias, todo mundo aqui já se preparando. A Cristina Rota, bom dia para todos assistindo de Cachoeira. Ótimo jogo para todos, em especial para o meu neto, aqui o Felipe Eduardo. Muita gente acompanhando a gente pelo chat. Muito obrigado realmente pela grande audiência. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O time do Guarani já começa a tomar posição sob os aplausos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estamos aqui com o dedo no cronômetro, a bola vai rolar. E nós estamos aqui, daqui a pouco, portanto, você vai acompanhar as emoções do futebol. É isso que importa. Hoje um grande jogo para você. A saída pertence à representação do time da Ponte Preta. Vai começar o jogo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Tudo pronto, tudo certo. Os dois bandeiras já posicionados, o árbitro posicionado no centro do campo. Tô vendo lá os jogadores do Guarani, o camisa 8 Maroto também, o Dreger também aqui na nossa frente. Apita e a bola está rolando para você ligado aqui na TV Guarani. Seja muito bem-vindo às emoções do futebol. Quando tenta o jogador camisa número 10, o Dudu. Ficou caído do gramado, tenta o time da Ponte quando chegava, foi calçado, o jogador camisa número 9, o Cauã. É a primeira falta da partida, falta pela meia direita, campo de ataque. Primeira falta aqui, já chegou com tudo, o jogo já começa disputado. Momentos iniciais, falta perigosa aqui pelo lado esquerdo do ataque da Ponte. E o torcedor chegando, muitas crianças aqui, os papais, as mamães acompanhando bastante, como já é de praxe nesses campeonatos Sub-15, Sub-17, Sub-20 também. Falta aqui para o time da Ponte, caminha para a cobrança o jogador que é o número 10, o jogador Dudu. Ele ajeita com carinho, vai chover na grande área. Atenção, da chuteirinha vermelha, calibra o centro, executa lá no bolo, corta a defesa, quem fica com essa sobra lá do esquerdo é o Alex. Tenta pela ponta esquerda, protege, trabalha, fez a finta, rente a linha lateral, mas o campo acabou para ele. Lateral de graça para o time do Guarani, para o Bugrão lá pela sua ponta direita, já cobrado. Olha aqui, levantamento para o Dreger, Dreger no campo de ataque, calcanhar atrás, Miqueia, Dreger, chega na ponta direita, o Guarani, tenta o Dreger, curtindo uma de ponteiro direito, trabalha, recolhe, domina, protege bem. Ele tenta partir para cima, tem habilidade, cruzamento foi feito, olha o Guarani chegando, corta a zaga, rebote ficando lá com o jogador número 10, que é o Dudu. Quando tentou, saiu o Dudu, saiu com bola e tudo. O time do Guarani vai pressionando nesse início de jogo. Agora é o Guarani que vem para cima, Fábio. Começa com tudo, grande chance, um belo cruzamento, o corte providencial da defesa. Agora, lateral para o Guarani lá pelo lado direito do seu campo. Na marca de 1 minuto e 40. Vem descendo o bugre do lado direito, foi desarmado, a bola fica no campo de defesa, recolhendo lá o Paulo. Tenta sair pela ponta esquerda, trabalhou, meteu a bola na frente.
Tenta sair para o jogo o time da Ponte, foi desarmado pelo time do Guarani, que trabalha lá pelo meio com Lucas Albuquerque, não teve domínio, Lucas Albuquerque tenta o Maroto, tenta cortar, mas a posse é do time da Ponte com o Alex aqui pelo lado direito. Na tentativa na frente lá com o jogador número 9, o jogador Cauã. Outra falta, mais uma falta e parece que já pintou a primeira advertência da partida, Renato. E pro número 4 do Guarani, né? O número 4 do Guarani foi ali um pouco mais forte, né, Fábio? O Borges, né? E acabou perdendo o time da bola. O árbitro tem que estar ligado. É derby, é jogo grande, independente da categoria, sub-15, a rivalidade existe. Então tem que estar esperto e o Vinícius começou bem, atento, primeiro cartão anotado, lembrando que no Sub-15 não pode levantar o cartão. Exato, vai o Alex para fazer a cobrança lá, vai chuveirar, é outra falta aqui para o time da Ponte pelo lado direito, vai levantar, o árbitro fala alguma coisa lá e vai ser levantada a bola, 2 minutos de partida, 2 minutos e 50, é o Alex, vejamos, levantamento lá, subiu nas mãos, subiu lá o Felipe Eduardo, fez a defesa e já ligou lá pro Maroto. Levantamento no campo de ataque, o Miqueias, corre o Miqueias, na frente dele chegou o lateral Marcelo, camisa número 2. Ele disse que não houve falta e a galera fica na pilha com o árbitro aqui, marcou falta de ataque do time do Guarani. O árbitro da partida, o senhor Vinícius Betti, estava próximo do lance ali. Na ultrapassagem aqui de longe, aparentemente não houve nada, mas como ele estava muito perto do lance, marcou sem titubear a terceira falta da equipe do Guarani com 3 minutos de jogo. Olha lá, escorregou o jogador da Ponte, Dreger dominou, bateu pro gol, a bola passa à esquerda do goleiro Álvaro. Pessoal gostou, sob os aplausos aqui no brinco de ouro da princesa. O Dreger, centroavante da equipe do Guarani, aquele faro de gol, já roubou, campo, a visão aberta, arriscou, acabou pegando um pouquinho embaixo da bola, passou por cima do travessão do goleiro Álvaro, segue 0-0 aqui no brinco. Álvaro, goleiro que joga com seu uniforme vermelho, chegou o Guarani, chegou lá com o Dreger, sempre jogador insinuante, jogador que gosta de fazer gols, jogador insinuante. A bola fica lá com o jogador que é o Botelho trabalha a bola, Raul Lima. Vai trabalhando Raul Lima, vai descendo, lá vai ele na habilidade, trabalhando Lucas Albuquerque. Tem habilidade na canhotinha, que passe pro Maroto, matou na caixa, o Maroto dominou para quem chega de trás, Yuri bateu, tirou a defesa do time da Ponte. Outra vez chegou o Guarani, quem fica com essa sobra, tentou dominar lá o Borges, foi traído pelo kick da bola, o passe foi à frente, toque da defesa do time do Guarani, quando fechava o time da Ponte lá pelo lado direito, lateral que vai ser cobrado aqui pelo jogador Marcelo. Lateral pro Marcelo, levantamento à frente, tentou lá o jogador que era o Alex, cortou a zaga por intermédio do Carioca, fica lá pro Borges que vai despachar do jeito que deu, a bola viaja. Tentativa aqui com o Maroto, só que subiu a zaga da Ponte, cortou. O Maroto fica procurando a bola, o Miqueias também, briga pela posse da bola, o rápido Miqueias lá pelo meio. Toque da zaga foi feito pelo time da Ponte, pressionava o time do Guarani pela ponta canhota. A zaga da Ponte mandou pela linha de lado, vai para a cobrança o Yuri. Lá na frente, Maroto se mexe bem, voltou aqui o Yuri na frente, o passe para o Dreger, tenta o Dreger, cortou bem colocado, lá o Marcelo não quis nem saber, outro lateral para o time de verde, o time do Guarani. Lateral cobrado, o Yuri cortou lá o Marcelo, do jeito que deu, vai subir a zaga, o toque de cabeça foi feito, o árbitro marcou falta, outra falta de ataque do time do Bugre. Na disputa de bola ali, ele já tinha marcado a falta no primeiro lance, a quarta falta do Guarani. Falta lá para o time da Ponte no campo de defesa. Aí o levantamento à frente, toque foi feito aqui, o Marcelo tocou na frente, chegou, vem trabalhando lá o jogador que é o Dudu, tenta o Dudu, ficou na marcação, rebote do Maroto que vai puxar o contra-ataque. Olha o Maroto, levantamento à frente para o Dreger, cortou bem colocado a zaga por intermédio do capitão Henrico, não quis nem saber, outro lateral para o time da Ponte, mais uma vez aqui pelo lado esquerdo do seu campo de ataques. Sejam mais uma vez bem-vindos à TV Guarani. Hoje você acompanha o derby pelo Sub-15 aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Tentava o Miqueias lá pela ponta esquerda. Mais uma vez teve o toque da defesa do time da Ponte Preta. Lateral que vai ser cobrado pelo Yuri. Miqueias. Yuri vai pintar o cruzamento no meio. Não tinha ninguém. Tirou a zaga do jeito que deu. Quem fica com essa sobra? Tenta puxar o contra-ataque. O time da Ponte lá pelo meio. Ficou pedindo falta. O jogador da Ponte. Levantamento lá pro Maroto. Bateu de canhota. Bateu bem o Maroto. Meio
desequilibrado, a verdade, o chute saiu fraco de perna esquerda, lá meia direita, pegou firme mais uma vez o goleiro Álvaro. Mas você vê que a equipe do Guarani pressiona nesse início de partida, o Ponte tenta sair jogando, a marcação está muito forte, acirrada da equipe do Guarani, dificultando as ações. Mas vem a Ponte lá, ficou pedindo falta o jogador da Ponte, o árbitro disse, não houve falta e segue o jogo, a bola fica lá no lado direito, vai tentar evitar a saída, lado esquerdo domina o Paulo, ele tenta, mete essa bola na frente, cortou Raul Lima do jeito que deu pro Dredger, na frente cortou outra vez a zaga do time da Ponte, a bola fica rifada, vai tentar o Maroto de cabeça, caiu o Maroto do gramado, quando tentava lá pelo meio carioca, a bola fica aqui pro Marcelo pelo lado direito, é o camisa número 2, ele mete a bola lá pelo meio, recebe o Marcelo na frente, é o Dudu que recebe por lá, a bola volta, trabalha a bola, recebeu lá o Yuri, mais atrás a bola fica pelo lado esquerdo, é o Paulo, vai trabalhando, descendo, lá vai ele caminhando, bom passe à frente, lá dominou, vem descendo o time da Ponte, vem chegando, chegou por baixo, providencial Raul Lima, quando chegava com bola de pé em pé, o time da Ponte Preta, o Raul Lima não quis nem saber, escanteio pelo lado esquerdo, vai para a cobrança o jogador Dudu. Primeira chegada mais insinuante da equipe da Ponte Preta, uma bela troca de passes lá pelo lado esquerdo, o corte agora foi providencial da defesa do Guarani, o primeiro escanteio da partida a favor da equipe da Ponte lá pelo lado esquerdo do seu ataque. É o Dudu, vai para a cobrança, vai de pé trocado, você sabe, pé trocado, o perigo aumenta, vai o Dudu na batida, vai de perna direita, levantou na boca do gol, Felipe Eduardo, firme, foi lá em cima, fez a defesa e o pessoal aqui gostou. Levantamento à frente aqui pro Maroto, vai correr, antecipou-se a zaga. A bola vai voltar aqui pro Yuri, ele domina. Recebe no desafogo, trabalha, tentativa na frente, Maroto tocou na bola, ficou pedindo falta, o pessoal chia, o Maroto ainda tá lá, mas a bola foi recuperada pelo time do Bugre. Yuri sai da ponta, vai pro meio, mete essa bola no meio, Lucas Albuquerque trabalha, foi seguro e agora ele marca falta, marcou falta para cima do camisa 10 do time do Guarani. Com quase 9 minutos de jogo, a primeira falta cometida pela Ponte, torcida em cima aqui, o árbitro tá em cima do lance, marcou a falta aqui no meio de campo, já batido. Já batido, o Maroto recebeu aqui o Yuri. Vem o time do Guarani. Bateu lá no jogador jaqueta número 2 que ficou sentindo o jogador Marcelo. Bola saiu pela linha de lado. O árbitro vai até o jogador. Vamos ver se ele vai autorizar a entrada do departamento médico. Parece que o departamento médico já está na espreita para ser atendido o jogador do time da Ponte. Só fazendo a correção aqui, a Cristina Rota está na cidade de Cachoeira Alta, em Goiás, Fábio. A Cibele Araújo, bora lá Ponte, o Cauã, bora Bugre. A Cibele é mãe do Tyson da Ponte, assistindo aqui de Amarante, no Maranhão. O Ribeiro Móveis, bom dia, direto de São José do Rio Preto. A galera toda aqui do Brasil inteiro acompanhando mais esse derbinho aqui pelo Campeonato Paulista da categoria Sub-15. E muito obrigado mesmo para você que está nos acompanhando. Aos 258 aparelhos conectados, brigou Miqueias. Bola foi tirada pelo time da Ponte, o árbitro marca escanteio. Escanteio aqui pelo lado esquerdo, vai o Maroto, correndo para fazer a batida pelo setor canhoto do seu campo de ataque. TV Guarani, hoje você acompanhando o derby aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Maroto vai para a cobrança, é chance para o time do Guarani, preocupação para o time da Ponte. Maroto vai para a cobrança, toma uma média distância, ele olha fixamente para a grande área. Maroto vai para a cobrança, pé trocado, levantou essa bola no meio, toque foi feito e apenas tiro de meta. Quando fechou lá o goleirão subiu, mas teve o toque do ataque do time do Bugre, o árbitro entendeu apenas tiro de meta. O zagueiro da equipe do Guarani subiu, marcado, muito pressionado, não conseguiu o cabeceio da forma como queria, acabou saindo pelo lado direito do goleiro Álvaro, segue 0-0. Quando vinha descendo aqui, quando tentava sair o time da Ponte Preta, nesse instante o árbitro falou alguma coisa lá pro Miqueias, mas é falta pro time da Ponte aqui no seu campo de defesa, já cobrado pelo Enzo. Entregando lá no campo defensivo o Henrico saindo pelo lado canhoto, lado esquerdo é o jogador Paulo, entregou lá no meio, levantamento à frente, tentativa com o Dudu, cortou o Botelho, voltou pro Dudu, tenta o Dudu pela ponta canhota, tentativa lá na frente com o Otávio, ficou caído do gramado, bola se perde pela linha de lado, o árbitro marca apenas lateral para o time do Bugre, lá pelo seu lado direito é o Raul Lima. Levantamento à frente, cortou bem colocado, não quis nem saber lá o jogador Otávio, meteu pela linha de lado, ganhou mais uma vez lateral o time do Guarani. Tempo vai passando já na marca, tempo vai passando para você
aqui na TV Guarani, já na marca de 11 minutos. Levantamento à frente, saiu do gol lá, o goleirão fez a defesa, o goleiro Álvaro, que já mandou na frente, cortou o Borges de cabeça, porque vinha chegando lá perigoso, camisa número 11, o Alex. É um jogo equilibrado, né, Fábio? Estudado. Agora as equipes tá franco lá e cá, fechadinho, mas quando as equipes chegam tentando fazer o gol, chegam com as oportunidades. Ainda não teve uma chance clara, mas o jogo é gostoso, corrido, a garotada busca a vitória. Vem o time da Ponte, lateral lá pela ponta esquerda, levantamento à frente, furou a zaga do time do Bugre, do jeito que deu, cortou a zaga, fez a proteção, quando fechava perigoso o ataque do time da Ponte Preta, fez a proteção lá o Borges, saiu do gol, Felipe Eduardo fez a defesa. Aqui o levantamento à frente, bola vai ficar espirrada, vai sair mais uma vez lá o Álvaro, com tranquilidade, ele domina, vai sair pelo time da Ponte Preta. Lá pela ponta esquerda, dominando o jogador Henrico, que é o capitão, fez o passe à frente, recolheu lá o Otávio. Vai o Otávio na cutucadinha na frente, pra ninguém, fica lá com o jogador que é o Borges. Levantamento à frente lá pro Botelho. Foi recuperada pelo time da Ponte, a bola fica lá com o jogador Cauã, tenta o Cauã, o levantamento à frente, Dudu fez o passe atrás, toca a bola ao time da Ponte, aqui do lado direito com o jogador Alex, vai o Alex, sai da ponta, vai pro meio, escapuliu do Maroto, ele volta, a bola mais atrás aqui para receber o Marcelo, outra vez Alex. Recebe o lateral Marcelo do time da Ponte, tentou uma jogada de velocidade, o Maroto para cima dele, o Maroto foi, disse aqui não, mas é lateral para o time da Ponte Preta, que vai chegando aqui pelo lado direito. Lateral aqui para o Marcelo. Ele vai cobrar, levantamento à frente lá para o jogador que é o Dudu, ainda ele, é o camisa número... Agora sim que recebe o Dudu, passe foi do Alex. Cruzamento feito, bola saiu mascada, escanteio por último toque, lá foi do Yuri. É, o corte do Yuri ali, o cruzamento, o Dudu conseguiu fazer o cruzamento. É o segundo escanteio a favor da equipe da Ponte, o primeiro aqui pelo lado direito do seu ataque. Alex, é o número 11, vai para a cobrança, vai bater bem aberto. É o camisa número 11, mas vai bater de perna direita. Bem aberto aqui pelo lado direito. TV Guarani, você acompanhando as emoções do derby. Alex, olha o cruzamento, perigoso, toque de cabeça, chegou perigoso, ficou se lamentando o jogador do time da Ponte Preta, mas de qualquer forma, chegou bem na cabeçada feita pelo camisa número 5, o jogador Yuri. É, o Yuri, o escanteio foi batido com muita força, o Yuri não conseguiu ajeitar o cabeceio, pegou na testa ali, a bola acabou subindo, passando por cima do travessão do goleiro Felipe. Segue 0-0 aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tentou Miqueias por lá, cortou a zaga pelo capitão Henrico, a bola subiu, vai tentar na cabeçada lá o Carioca, a bola voltou. Vem o time da Ponte, ganhou, o toque feito à frente, cortou bem colocado o Borges do jeito que deu, a bola passa pelo Maroto, pode dar certo, passou lá pelo Dreger, ficou pro Maroto pro Dreger, só que na frente dele fez o corte, não quis nem saber o Yuri, saiu pela linha de lado. Time do Guarani vai persistindo pelo lado esquerdo. Lucas Albuquerque já cobrou lateral. A bola fica mais atrás aqui, recebendo, dominando. É o Yuri na frente. Tentou Lucas Albuquerque. Yuri na frente. Maroto de cabeça. Dreger. Era o Carioca que o Dreger fez o passe. A bola voltou aqui. Bola ajeitada. Carioca lá do esquerdo. Yuri. Cruzamento bateu. Voltou pro Yuri. Só que tocou na bola, tentou recuperar, mas recuperou na sequência o Guarani, o Botelho bateu pro gol, rasteiro, apenas acompanhou, mas o pessoal aqui gostou, o pessoal aplaudiu, o pessoal incentivou o chute do camisa número 7, o Botelho. É, e com 15 minutos de jogo, Fábio, são 4 chutes da equipe do Guarani, com um na direção do gol, enquanto a Ponte só chutou uma vez, a cabeçada para fora agora há pouco do camisa 5, Yuri. Yuri, a bola ficou espirrada pro Botelho, que faz a proteção, o Dudu pra cima dele, Botelho. Lado direito, recebe o Raul Lima, lateral do Guarani, vai avançando, ainda ele gesticula, fez o passe lá pro Miqueias, pela ponta direita, 2 em cima dele, fica difícil, a bola saiu pela linha de lado, ele acabou marcando uma falta, na verdade, para a representação do Guarani, falta que vai ser cobrada pelo jogador Lucas Albuquerque, a canhotinha dele pode funcionar aí. É, vem chuveirinho na área, perigo ali na bola parada, a chance da equipe do Guarani abrir o placar. Lucas Albuquerque, camisa número 10, vai chuveirar, chance para o time do Bugre, chance de ouro, Lucas Albuquerque na canhotinha, o cruzamento foi feito, tentou Miqueias, tira do jeito que deu a defesa por intermédio do Otávio, pegou a sobra lá pelo lado esquerdo, Dudu de cabeça, vai tentar sair o time da Ponte pelo lado esquerdo com o jogador que é o Cauã, ainda ele, tenta partir para cima do Raul Lima, tenta ganhar na velocidade, melhor para o Raul Lima e melhor para o Raul Lima porque ele ganhou lateral. Já cobrou na frente Lucas Albuquerque, que finta do Lucas Albuquerque, trabalha bem na canhotinha, recua a bola aqui pro Yuri.
pelo seu lado esquerdo, no meio, se mexe bem o Maroto, na frente dele, tomaram o pirulito dele, tomou lá o jogador número 10, o jogador Dudu, e a bola chega aqui, o levantamento à frente, tentou, o Yuri tentou lá no meio, o jogador número 9, o jogador Cauã, a bola é rechaçada pelo Raul Lima, que joga para o Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque mais atrás aqui para o Borges. Ainda ele tenta levantamento para o Yuri, muito forte aqui pelo lado esquerdo, não ia chegar nessa bola, lateral de graça para o time da Ponte. E com quase 17 minutos de jogo, Fábio, temos 49% de bola rolando e na posse de bola 55-45 a favor para o Guarani. Marcelo na frente, tentou lá o Yuri, cortou a zaga do Bugre, tentou Marcelo novamente, que fica com essa sobra, Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque na canhotinha aqui pro Dreger, tô gostando, Dreger, vamos lá Dreger. Pelo lado esquerdo, vai partir para cima da marcação, ele tem habilidade, levou vantagem, dominou, invadiu, olha o cruzamento pelo meio, o Miqueias tirou a zaga do jeito que deu. Tenta o Miqueias, voltou aqui pelo lado esquerdo, o cruzamento foi feito, o Dreger, a bola foi espirrada, saiu, é escanteio, porque o último toque foi do jogador do time da Ponte Preta. Enquanto você revê de novo na imagem, jogador do time da Ponte tá lá caído, deve ser atendido, o departamento médico da Ponte já está entrando em campo, me parece, ou vai entrar em campo, mas escanteio, vai o Maroto, sempre ele para fazer a batida pela ponta esquerda. Segundo escanteio a favor da equipe do Guarani, o primeiro aqui pelo lado esquerdo, belo lance do Dreger, lance de habilidade, o corte providencial ali no momento do cruzamento, o 0-0 tá difícil de abrir esse placar hoje aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tá chegando, é o Maroto, vai para a cobrança lá o Maroto, quando tem um jogador da Ponte fazendo o aquecimento lá. Maroto, olha o cruzamento no meio, o goleirão saiu, se atrapalhou a zaga, o Dreger de cabeça para quem vem de trás, o toque foi feito, rasga do jeito que deu a zaga do time da Ponte. Olha o Yuri aqui, bola ajeitada na frente. Recebeu, é o Dreger, Maroto, vai pintar esse cruzamento, capricha no cruzamento, ele bateu direto, defendeu lá o goleirão Álvaro. O cruzamento do Maroto acabou saindo muito fechado, no meio do gol ali o Álvaro já estava bem posicionado, fez firme a defesa, segue 0-0 e vem Guarani. Recuperou o Maroto, lá vai ele, se mexe muito bem, lá vai o Maroto, ele volta pro Botelho, o Botelho vai soltar, é isso que ele faz, lado direito o Raul Lima, lá vai o lateral, lá vai o baixinho pela ponta direita, cruzamento foi feito, desviada a bola perigosa, cortou bem colocado, meia dúzia o jogador Paulo. Se essa bola vai no gol, o goleirão já era. Pegava ele no contrapé lá o Álvaro. Pegou a defesa aberta, nova roubada de bola na saída da equipe da Ponte Preta. Vem o Guarani, terceiro escanteio, segundo lá pelo lado direito. Agora é o Lucas Albuquerque, vai bater fechado pela ponta direita, vai de pé trocado. O pé trocado, perigo aumento, olha o cruzamento pelo meio, tentou o Botelho, vai tentar o Carioca de cabeça que fica com essa sobra. O Guarani tá em cima. A segunda bola do time do Guarani, lado esquerdo, vai o Borges, curto, mas de ponteiro, o cruzamento foi feito, passou pelo Miqueias, tentou o Dreger, tirou a defesa, olha o rebote. Vem o Guarani, Botelho vai bater pro gol, bola espirrada, tá pintando esse gol, bola ajeitada, é o Maroto, perna canhota, bateu no meio, bola ajeitada. Carioca lá na ponta, Lucas Albuquerque bateu e a defesa do Álvaro. Guarani chegando, um bombardeio do time alviverde aqui no Brinco de Ouro da Princesa e sente o frisson do torcedor. Olha a Ponte chegando, foi travado, chegou lá o Raul Lima, mas a Ponte chega. Quando fechava por lá o jogador que é o Caio, ficou caído no gramado, não houve nada. O jogo é lá e cá, mas o Guarani chegou bombardeando o time da Ponte Preta. O bombardeio ali na área da equipe da Ponte, só que no contra-ataque quase é a Ponte que abre o placar e o jogador da Ponte na disputa de bola acabou sentindo e ficou caído lá. E agora o árbitro paralisa para verificar as condições do jogador para ver se será necessária a entrada do departamento médico. O jogo é lá e cá, meu amigo. E você, já que vamos falando aquele recadinho para você, seja um sócio campeão, o que você, torcedor do Guarani, está esperando? Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e veja lá as ofertas, planos a partir aí de R$30, meu amigo, o que você está esperando para ser sócio do Bugrão? Jogador que estava caído lá, o Cauã. E nesse momento os jogadores aproveitam aí para se refrescar, tomar aquela água e o jogo vai ter o seu reinício daqui a pouquinho. E a torcida da Ponte feliz da vida aqui com o Álvaro, fazendo grandes defesas, impedindo a abertura do placar por parte da equipe do Guarani, Fabio.
Muito bem. Vamos passar os reservas aqui para o pessoal de casa, Fábio. A equipe do Guarani, no banco de reservas, 12, Guilherme Henrique, 13, Marcelo Vicente, 14, Martim, 15, Inhola, 16, Guilherme Priviati, 17, Adilson Paranhos, 18, Rico, 19, Pietro Xavier, 20, Bruno. Essas são as reservas do Guarani. Muito bem, quando desce lá, daqui a pouco a gente passa os reservas do time da Ponte, quando vem o Guarani, o Miqueias. Levantamento feito à frente aqui pro Yuri, recebe, ele domina, parando, prendendo, capricha no cruzamento, fez a finta, bonito, o pessoal gostou. No meio, cortou, a bola vai sair, vejamos pela linha de lado, o corte feito pelo Yuri. Mas falando do banco de reservas do time da Ponte Preta, Nicolas Santos para o gol, 13, Nicolas Gripe, 14, o Fabrício, 15, Luiz Fabiano, 16, Matheus Cardoso, 17, Marcos Davi, 18, Lorenzo, 19, o Daniel e o 20, o Pedro Joaquim. Aqui pelo lado esquerdo tentou o Dreger, sempre ele, cortou a defesa, vai sobrar aqui para o Borges. Presença marcante na zaga, levantamento lá na frente, tentou o Dreger de cabeça, vai tentar o Miqueias. Se esforça o Miqueias para chegar nessa bola, não vai chegar. Marcou escanteio, o árbitro. Aqui pelo lado esquerdo, mais uma vez, chance para o time do Guarani, o Maroto vai para a bola lá. Quarto escanteio da equipe do Guarani, o segundo aqui pelo lado esquerdo. Vai o Guarani para a cobrança, o Guarani martelando, o Maroto entregou lá pro Lucas Albuquerque, olha o cruzamento, Álvaro deu murro na bola. Quem fica com essa sobra do jeito que deu, bateu do jeito que deu, lá Luca Guimarães, bola cai do lado esquerdo, no contra-ataque perigoso o Cauã, pelo time da Ponte, lá pelo lado esquerdo, escapuliu, olha o cruzamento pelo meio, Yuri, quando chegava perigoso lá o Alex. Botelho tenta brigar pela posse da bola, saiu bonito o Botelho, fez o passe na ponta, Luca Guimarães na frente, Dreger. Ainda o Dreger tentou no meio de dois, ainda ele, essa bola tá viva, briga o Dreger, tenta retomar o Carioca, cortou do jeito que deu lá, o jogador que era o Botelho, mas vem o time da Ponte. Lá pela ponta esquerda, Raul Lima tentou ganhar do pé de ferro, na sequência, Luca Guimarães, olha o rebote do time da Ponte, é perigoso, vem trabalhando lá pelo meio, quando fechava lá o Cauã, insiste, levantamento aqui na frente, o toque feito pelo Alex, deu essa bola de graça para o time do Guarani, a bola ficou lá com o Maroto, o toque anteriormente foi do Carioca, lado esquerdo aqui é o Yuri, levantamento na frente, passou pelo Dreger, o jogo é lá e cá, a bola cai lá para o Botelho, camisa número 7, sempre caindo lá pelo meio, lado direito é o Raul Lima, vem o Raul Lima, Miqueias, tentou Miqueias, ganhou lá o Paulo para cima dele, só que o lateral é do time do Guarani. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. Jogo continua 0-0 para você ligado na TV Guarani. Hoje o derbi pelo Sub-15. Lembrando, Fábio, aos amigos de casa, que na categoria Sub-15 são 2 tempos de 35 minutos. 2 tempos de 35 minutos. Olha o Carioca. Saiu com bola e tudo. E além disso, lembrando aos torcedores do Guarani, em uma segunda live, teremos o Sub-20 logo em seguida, pelo jogo de volta da fase de 16 avos de final, Guarani e Desportivo Brasil. No jogo de ida, a equipe do Guarani venceu o Desportivo Brasil e lá em Porto Feliz pelo placar de 1-0. Segura aí, daqui a pouco tem mais Guarani na sua telinha, levantamento lá, tentou o Maroto, a bola cai aqui, o Marcelo levantou lá na frente, só que não tinha ninguém, de lateral para lateral, ficou lá para o Raul Lima. No campo de defesa, domina com tranquilidade, ninguém o acossa. Mais próximo lá é o Dudu, que é o camisa número 10. Raul Lima na frente, tentou lá pro Miqueias, cortou a zaga, a bola voltou. O Lucas Albuquerque lá pro Miqueias, pela ponta direita, vai o Miqueias na habilidade, na velocidade, vai pra cima, chegou o lateral do time da Ponte que vibra lá. O Paulo ganhou dele, mas o Guarani ganhou escanteio. O torcedor gosta, o torcedor joga junto. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani, o quinto na partida, o terceiro lá pelo lado direito, vem Lucas Albuquerque para cobrança. É o Lucas Albuquerque, sempre ele. Do lado direito é o Maroto, aliás, do lado esquerdo é o Maroto, do lado direito é o Lucas Albuquerque. Vai de perninha canhota, pé trocado, ele sabe que o perigo aumenta. Vai o Lucas Albuquerque, vejamos, olha o cruzamento do meio, no bolo, toque de cabeça, cortou, olha o Maroto. Só que na frente dele cortou o Dudu, só que não tinha ninguém da Ponte aqui, recuperou lá o Luca Guimarães. Volta a bola mais atrás pro Yuri. O Yuri, aliás, quem recuperou foi o Raul Lima. Yuri lá pro jogador que é o Luca Guimarães. Recebe lá o Lucas Albuquerque. Falta pra cima dele quando fez o rodopio lá pra cima de 2 do time da Ponte. Falta já cobrada. Borges. Yuri.
domina. Ainda ele trabalha outra vez o Borges. Campo de defesa, vai rifar essa bola. Viajando, lá na ponta pro Maroto. Vai receber o Maroto. Paulo não quis nem saber. A bola foi lá no fosso, né? Lá no fosso, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, temos o chamado Jardim Suspenso, né? Como era o Parque Antártico antigamente, a bola caiu lá. Olha o Guarani, o levantamento aqui, virada de bola pra ninguém, vai ficar lá pro Marcelo. Ainda ele domina. Levantamento aqui na frente, na tentativa lá com o Otávio. Era o Cauã, na verdade, o passe feito pelo Alex, cortou a zaga do time do Bugre e tentou lá o Yuri. Na cavadinha na frente, Lucas Albuquerque. Que domínio, só que perdeu na frente dele, lá estava o Yuri. Tentou recuperar Lucas Albuquerque, o Paulo acabou atingindo. O jogador do time do Guarani, que fica caído. Foi uma entrada forte para cima lá do jogador do time do Guarani, que estou tentando visualizar quem é aqui, mas de qualquer forma, pessoal aqui tá na pilha com o árbitro, pediu o cartão lá. Já houve ali a amostragem, Fábio, a substituição, teremos a substituição disciplinar pela entrada do jogador da Ponte, tanto que os jogadores já iniciaram um breve aquecimento aqui para entrarem em campo. Fábio, muito bem. Por força excessiva na jogada, né? Força excessiva, o cara acabou aí atingindo o seu adversário com as travas chuteiras. A gente pode observar aí no replay, né? Ele emprega uma força desproporcional. O árbitro, muito bem, o camiseta 8 da Ponte Preta, né? O senhor Tyson está fora do jogo. 8 é o Cauã. Não, o Tyson. 8 é o Tyson. Da Ponte? É. Muito bem. E vai ter substituição disciplinar, vai entrar lá o jogador camisa número 16. Camisa 16 na Ponte, Matheus Cardoso. Matheus Cardoso, número 16, já entrou. Saiu o número 8. Maroto. Vai trabalhando o Maroto, trabalha, domina, ele volta a bola mais atrás aqui. Levantamento à frente, bom toque lá. Seria para o Lucas Albuquerque, lá no meio. Vem o time da Ponte tentando por aqui, cortou o Yuri, toque na frente, lá o Cauã fez o passe na frente, cortou, bem colocado o goleirão, Felipe Eduardo. E nesse instante, o jogo está parado, acabou marcando impedimento, é posse de bola para a representação do time da Ponte. No momento do lançamento do Felipe, o jogador do Guarani estava voltando da posição irregular, assinalado pelo assistente número 2, o senhor José Paulo Ferreira Martins Mariano. E Fábio, só mais uma vez, né, falando da atuação do Vinícius Bétio, foi muito bem ali em relação à última jogada. Realmente o jogador da Ponte Preta, 8, Tyson, emprega uma força além do permitido, com as travas da chuteira, e o árbitro meio na convicção, né? Pontualmente ele pede para fazer a troca. Saiu então o 8 Tyson por substituição disciplinar, entrou o 16 Matheus Cardoso. O Tyson saiu, toca de cabeça do Maroto no meio da zaga, raspou de cabeça, mas é apenas tiro de meta. E cartão amarelo para o recém que está participando do jogo, né? No caso o Matheus Cardoso, acabou de entrar, acabou sendo amarelado aí também pela ação que acabou de cometer no jogo. Ele acabou puxando a camisa lá quando o Guarani saía no ataque, seu ataque lá pelo lado direito. Portanto, mais um cartão aí para o time da Ponte. Tentando por lá, quem tentava era o Alex. A bola fica pelo meio lá, a bola volta. Domina lá o jogador número 9, que é o Cauã. Levantamento lado esquerdo lá para o Paulo. Vai correr o Paulo no desafogo, vai evitar a saída. O time da Ponte tenta chegar, vai rondando. Tem lá o jogador que é o Matheus Cardoso pelo lado. O Paulo tenta, só que perdeu lá para o Raul Lima. Raul Lima na frente dele, briga o Raul Lima. Chegou o Botelho para ajudar. Limpou bem a jogada, ainda no campo de defesa. Vai rifar essa bola, levantamento à frente, não tem ninguém. Cortou bem colocado lá o jogador que era o Otávio. Meteu essa bola na frente, fez a proteção à zaga do time do Bugre, por intermédio lá do Luca Guimarães. Saiu o goleiro Felipe Eduardo, fez a defesa e já meteu essa bola lá para o Miqueias. Vai brigar o Miqueias, a bola vai sair, mas ele ganhou lateral. É lateral para o time do Bugre. Lateral cobrado, lateral já cobrado. A bola colocada mais atrás aqui. O
time do Guarani trabalha a bola, lado esquerdo é o jogador que é o Yuri. Não teve domínio, mas mesmo assim recebe o incentivo dos torcedores aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Na marca de 31 minutos de partida, já estamos caminhando já para o finalzinho desse primeiro tempo. O levantamento à frente, cortou, bem colocado aqui o Botelho de cabeça, vai tentar o Maroto, Miqueias também, do jeito que deu, tira a zaga do time da Ponte, vai subir o Borges de cabeça, brigou, a bola não chegou a sair, ganha lateral o time da Ponte, quando brigava por lá o jogador Alex. Jogo continua 0-0 para você, ao Derbi aqui na cidade de Campinas, hoje aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Marcelo fez o passe à frente, voltou para ele. Na cavadinha levantou essa bola, cortou, bem colocado, a zaga do time do Guarani por intermédio lá do jogador, o Yuri. Outro lateral para o time da Ponte que vai cercando o time do Guarani já na marca de 32 minutos. E lembrando, né, Fábio, que na sequência de Ponte e Guarani, Guarani e Ponte Preta, teremos em outra live o Guarani Sub-15 enfrentando a equipe do Esportivo Brasil. Lembrando que é jogo de mata-mata, jogo de ida, 1 para o Guarani, 0 para o Esportivo Brasil. Sub-20 daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã. Daqui a pouco é jogo decisivo, é jogo de mata, em outra live para você que vai acompanhar também junto com a gente aqui pela TV Guarani, o Sub-20. Lateral Yuri, levantamento para o Maroto, Dreger de cabeça, tentou Miqueias, corta a zaga do time da Ponte do jeito que deu, era o capitão lá, o Henrico, não quis nem saber. Outro lateral para o time do Bugre. Tempo vai passando, já na marca de 33 minutos redondos desse primeiro tempo. Yuri lá na frente, Miqueias, Yuri. Passa, tentou lá, bateu na bola o Marcelo, é outro lateral, apontou bandeira na nossa frente aqui, lateral que vai ser cobrado pelo Yuri. Ele vai para a cobrança, vejamos Miqueias. Tenta lá o Miqueias, tenta partir para cima, saiu com bola e tudo, na verdade estava coçado, pressionado, desequilibrado, tiro de meta para o time da Ponte Preta. Sai para o jogo lá o Álvaro, lá pro capitão Henrico. Campo de defesa. Rifa, lança essa bola no campo de ataque. Tentativa lá com o Cauã, corte feito pelo Raul Lima. 33 minutos, quase 34 minutos de partida. É lateral para a representação do time da Ponte Preta. É o Paulo que vai para a cobrança do lado de lá. Lateral que vai ser cobrado, entregou lá no meio para o jogador que é o Dudu. Outra vez o Paulo teve o toque lá do Lucas Albuquerque. Outro lateral para o time da Ponte. A Ponte com a substituição, Fábio, os cartões, vai ganhando tempinho, vai segurando o resultado nesse primeiro tempo. O Guarani teve mais oportunidade, chegou mais. A Ponte tentou se aproveitar de algum erro da equipe do Guarani, mas o Guarani muito sólido e só não soube aproveitar as oportunidades no seu ataque. Por isso, o 0-0 ainda aqui nesse primeiro tempo. Muito bem. Guarani, por jogar nos seus domínios, maior volume, chegou bastante, mas o time da Ponte é perigoso. Já deu mostras que é um time bastante perigoso. Lado esquerdo por aqui é o Yuri. Levantamento aqui, Maroto. Como se mexe esse Maroto, hein? Trabalha aqui do lado esquerdo. Vai pra cima, a bola saiu. Deu pra ver daqui. A bola saiu. Ganhou o lateral o time da Ponte. E, Fábio, teremos 2 minutos de acréscimo. Até os 37, vamos até os 37 minutos para você ligado na gente, mais 2 minutos de futebol para você nesse primeiro tempo. É o time da Ponte, é o Marcelo. Entregando aqui o Dudu, Marcelo, Maroto tomou dele, foi Maroto, foi para cima, o Marcelo tenta tomar, Dreger vai para cima, curte uma de ponteiro esquerdo, tem habilidade, tô falando, vai para cima, olha o cruzamento, Miqueias, passou no costado Miqueias, mas ele recuperou no finalzinho desse primeiro tempo. Lucas Albuquerque, aí sabe, Lucas Albuquerque vai bater pro gol, pegou na zaga, tira do jeito que deu lá o jogador Otávio. Na sequência, a bola volta, domina o Raul Lima, número 2, mais atrás, vem o time do Guarani, trabalhando, rondando, lado esquerdo, Yuri. Trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, Yuri vai pintar esse cruzamento, capricha, garoto, olha o cruzamento pro Maroto! Tava curtindo uma de centroavante, mas o Álvaro foi lá em cima e estragou tudo. O cruzamento acabou sendo um pouquinho mais alto, o Dreger não alcançou, aí ficou quase que o Álvaro se atrapalhou com ela, se recuperou no segundo lance, segue 0-0. Lucas Albuquerque trabalhando o Botelho, é o número 7, mais atrás aqui rola macio, livre. Aqui do lado esquerdo, Yuri. Levantamento lá na frente. Lucas Albuquerque na cavadinha na frente pro Dej. Ficou pedindo toque. Olha, eu confesso pra você que teve um toque lá, Renato, quando o jogador da Ponte Preta tentou cortar.
Fábio, mas se houve o toque, foi um toque inesperado. A bola veio do próprio jogador, ele está no movimento natural de jogar a bola, e quando a bola bate em seu pé, ou ele joga a bola e bate na sua mão, totalmente de forma involuntária. Siga na pelota, 0-0 no Brinco de Ouro. Toque involuntário. Levanta. Até porque é um movimento natural do Isso, corpo dele, por força da jogada, né? E a bola é chutada por ele, que bate no seu próprio braço de forma inesperada e numa distância curta, né, Fábio? Portanto, nada a marcar. Foi bem aí na interpretação Vinícius Bétio. Tá certo, Lucas Albuquerque, mas vem o Guarani, Lucas Albuquerque, a batida pro gol! E a bola pra fora. E apita, aponta ao centro do campo, o árbitro da partida, o senhor Vinícius Betti. O final desse primeiro tempo, 0-0 no placar, jogo pela quarta rodada do Sub-15 no Derbi. Ninguém foi de ninguém. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha, vamos tomar aquele cafezinho e daqui a pouco a gente volta, claro, com as emoções da segunda etapa e também aquilo que aconteceu em números no primeiro tempo. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções e as informações do Alviverde, o bugre da cidade de Campinas.
Pode. Alô, meus amigos, voltamos quando as duas equipes já estão praticamente no gramado, mas antes da bola rolar, você já sabe, para você que nos acompanha, tem os números do primeiro tempo. Vamos lá, na telinha aí da TV Guarani, as estatísticas deste primeiro tempo de até aqui. Guarani 0, Ponte também 0. A equipe do Guarani foram 7 chutes, 2 na direção do gol, cometeu 5 faltas. Teve 5 escanteios a seu favor, um impedimento assinalado contra, 61% de posse de bola. A equipe da Ponte foram 2 chutes, 1 na direção do gol, cometeu 5 faltas. Teve 2 escanteios, nenhum impedimento, 39% de posse de bola. Uma advertência para o Guarani, 2 para a Ponte, sendo uma substituição disciplinar. E aí tivemos uma substituição na equipe da Ponte. Tivemos mais uma, substituição do time da Ponte. A primeira foi por conta da questão disciplinar, a substituição disciplinar. Agora entrou lá o Pedro Joaquim. E saiu o Alex, número 11. Vai começar o jogo. Neste segundo tempo, a saída pertence ao time do Bugre. Mais 35 minutos de emoção para você no Sub-15, 35 minutos para você pelo tempo regulamentar neste segundo tempo. O árbitro fala alguma coisa lá com alguém, com o representante da Federação Paulista, caminha-se até o centro de campo e vai autorizar o segundo tempo da partida. De até aqui o Derbi, ninguém é de ninguém, 0 para o Guarani, 0 para a Ponte Preta. Mandando um abraço para o nosso Paulo Marques. Alô, Paulo Marques, o nosso Paulão. O nosso sonoplasta, o nosso operador de som da Rádio Educadora AM. Lá pela ponta esquerda vem o time do Guarani. Yuri mete essa bola pelo meio. A bola trabalhada passou pelo Lucas Albuquerque, vai chegar aqui no Raul Lima. Vai caminhando, vai na velocidade, tenta partir para cima, escapuliu, vai levando, cortou o Paulo. Do jeito que deu, é o primeiro escanteio nesse início do segundo tempo, Marcelo. Com 23 segundos de jogo, arrancada aqui do Raul Lima pelo lado direito, foi levando, corte no último instante, já batido o escanteio, Fábio. Batido o escanteio, maroto, Lucas Albuquerque na cavadinha pelo meio, cortou a zaga, tô gostando, vem o Guarani, só que rechaçou a zaga do time da Ponte, a bola fica aqui, o toque de cabeça, brigou lá o Yuri, com ele o jogador que acabou de entrar, o Pedro Joaquim. Tenta o Pedro Joaquim, bola se perdeu pela linha lateral, é posse de bola para o time de verde. Lá pelo seu lado esquerdo, campo de ataque. Lateral já cobrado, ainda não. Lateral que vai ser cobrado, levantamento à frente lá é o Maroto. Tenta o Maroto pra cima dele, tocou a zaga, bola com o Maroto lá pelo meio, passe foi do Dreger anteriormente. Voltou pro Lucas Albuquerque. Lucas Albuquerque tentou pro Yuri, a bola foi retomada pelo time da Ponte, lá pro Pedro Joaquim. Tenta pela ponta direita, vai levando, escapuliu. Chegou lá para fazer o corte o Botelho, chegou na cobertura, só que ganhou lateral o time da Ponte. O jogo é aberto, o pessoal, os jogadores, eles recebem a bola, Fábio, e já partem para o ataque, querem o gol, é importante, vale a liderança do grupo 31. Toque lá, tentou o Carioca de cabeça, subiu, a bola fica lá com o jogador, que era o jogador Otávio, levantamento feito da frente, caiu o jogador do time do Bugre, a bola fica por aqui para o jogador que é o Raul Lima. Campo de defesa, vai levando. Ainda ele no campo de defesa tem o Lucas Albuquerque, aqui pelo lado direito. Limpa bem a jogada, trabalha a camisa, número 10, pro Raul Lima. Tenta o Raul Lima, ele protege. Pra cima dele o Paulo. Lucas Albuquerque, Raul Lima na frente dele, rachou a zaga do time da Ponte, cortou o Matheus Cardoso, lateral para o time do Guarani. Lateral já cobrado. Tentou o Miqueias, o árbitro marcou falta no lateral cobrado aqui pelo Raul Lima. Chance pro time alvinegro, chance pro time do Bugre. A falta aqui pelo lado direito do ataque, o Lucas Albuquerque já ajeita com muito carinho, o Maroto também vai lá junto, falta muito perigosa nessa bola parada, a chance do Guarani abrir o placar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pode pintar uma jogada ensaiada, o Maroto perto da bola, se for o Maroto vai de perna direita, se for de perna canhota vai ser o Lucas Albuquerque. Pra mim é o Lucas Albuquerque, o goleirão preocupado, o goleirão Álvaro preocupado, 2 homens na sua barreira. Vai ser autorizado, o árbitro vai autorizar. O árbitro caminha-se pro centro, autoriza. Jogada ensaiada, Lucas Albuquerque, canhotinha, bateu direto pro gol! Bateu e foi a escanteio porque o goleirão, o Álvaro, meteu a mão na bola, esperto o Álvaro, mas é escanteio para o time do Guarani. O Álvaro foi lá conferir, mandou para a linha de fundo, mais um escanteio, o 7º a favor da equipe do Guarani, o 3º lá pelo lado esquerdo, vem Maroto para a cobrança. Vem o Maroto, sempre ele, vai o de perninha direita, Maroto, autorizado.
Vai bater cruzado, fechado o cruzamento, tirou a zaga, quem fica com essa sobra tenta puxar o contra-ataque com o time da Ponte. Levantamento frente aqui pro Cauã, só tinha ele aqui na frente, cortou bem colocado o Raul Lima que fez a cobertura, mas é lateral para o time da Ponte. Vai o Paulo para a cobrança lá, camisa número meia dúzia, vai o Paulo. Tudo isso já na marca de 38 minutos pelo tempo acumulado, 3 minutos desse segundo tempo. Levantamento à frente aqui, estava o Cauã, não teve domínio, recuperou o Botelho. Vai o Botelho, na frente, Dreger. Na velocidade, tô gostando, na cutucada aqui pro Miqueias. Vai partir pra cima do Paulo, Paulo pra cima dele, o Miqueias tenta ganhar, meio que pisou na bola, o zagueirão pra cima dele, ele marcou falta do Miqueias. Falta foi pra cima lá do Henrico, capitão do time da Ponte. Foi com muita vontade o Miqueias nessa bola, acabou pegando mais jogador do que bola pra cima do camisa 4, o Henrico. O assistente número 1, Luiz Henrique Rodrigues, estava próximo ao lance, auxiliou o senhor Vinícius Bétio. A sexta falta cometida pela equipe do Guarani na partida. Falta para o time da Ponte, lá no campo de defesa. Levantamento feito aqui. Foi o Paulo que meteu o pé na bola. Levantou lá para o Dudu, cortou a zaga, o Carioca, mas a bola retomada pelo time da Ponte, que trabalha a bola aqui pelo setor da esquerda. Bola recuada para o Paulo. Camisa meia dúzia. Passe anteriormente foi lá do jogador Yuri. A bola fica pelo meio, lá a bola tocada mais atrás aqui. Tocou na bola o jogador que é o Otávio. Otávio lá na ponta direita para o Marcelo. Marcelo na cavadinha lá na frente, vem o time, vem trabalhando o Pedro Joaquim lá pela ponta direita, vem o time da Ponte, teve o desvio, ganhou escanteio, ficou meio que reclamando o jogador do time do Guarani, mas é escanteio para o time da Ponte lá pelo seu lado direito, campo de ataque já cobrada. Pedro Joaquim. Partiu, escapuliu, invadiu pelo meio, olha o toque! Outro escanteio, chegou mais uma vez perigoso, insinuante, o time da Ponte Preta. Que jogada ali na linha de fundo, a sorte que houve o desvio ali, senão essa bola podia estar no fundo da rede. Mais um escanteio para a equipe da Ponte, o quarto na partida, o terceiro lá pelo lado direito. É o Dudu da chuteirinha vermelha lá. Bem aberto o Dudu, olha o toque de cabeça feito pela zaga do time do Guarani, tem que tirar essa bola, vamos puxar esse contra-ataque, vamos caprichar. Miqueias, sempre aqui pela ponta direita, Miqueias vai pra cima, levou vantagem, vai o Miqueias, chegou a zaga do time da Ponte, entendeu o árbitro que foi na bola, mas ganha lateral a representação do time do Guarani, o Jairo Blumer reclamou lá. Mas o carrinho foi no limite, o Vinícius Bétimo próximo do lance só indicou, foi bola, siga lá pelota, segue 0-0. Dudu tentou, a bola volta para ele, o passe foi lá do jogador que é o Otávio, Dudu fez o passe na frente e cortou a defesa do Bugre, bem lá o Yuri. Ainda ele entregou, descartou lá para o Maroto, mais atrás, campo de defesa é o Borges, outra vez Maroto. Vai trabalhando lá pela ponta, o Yuri vai se projetando pelo campo de ataque, tem o Dreger na frente dele, se enrolou com a bola na frente dele, o Yuri. Do time da Ponte Preta, saiu tocando lá para o Pedro Joaquim, é habilidoso. Tentou o Pedro Joaquim, não deu sequência na jogada, ficou na marcação, o árbitro para e marca a falta que favorece a representação do time da Ponte Preta. É a sétima falta cometida pela equipe do Guarani, agradecer a todos que estão com a gente, 354 aparelhos conectados. Vamos lá, galera, deixe seu like, curta, compartilhe. Vamos chegar aí a 100 likes aqui nessa transmissão hoje. Vamos lá, acione o sininho e prepare-se para tudo que tem. Olha o Paulo lá na frente, levou lá pro Cauã, vai levando, o último toque foi feito, o árbitro entendeu que foi tiro de meta, ficou reclamando lá o Cauã, quem disputou a jogada foi lá o Luca Guimarães. Tiro de meta. 6 minutos, quase 7 minutos de partida desse segundo tempo, continua 0-0 de um bom jogo. Raul Lima, ainda ele, levantamento lá na frente, lá pro Maroto, vai subir de cabeça a zaga, tentou o Maroto, Dreger dominou, vai levando o Maroto, lá pela ponta esquerda, sempre caindo pelo lado esquerdo, o Maroto puxou na perna direita, bateu, podia ter trabalhado, claro, podia ter trabalhado melhor essa bola, chutou longe, mas mesmo assim o pessoal aqui aplaudiu. No momento do corte, ele teve o ângulo do chute, acabou pegando mal na bola, passou longe do gol do Álvaro, segue 0-0 novamente aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Fabio. Segue o jogo 0-0, o Botelho tentou na frente, a bola ajeitada do Miqueias, Lucas Albuquerque tentou, foi desarmado pelo jogador, o jogador 7 que é o Otávio, levantamento feito à frente aqui, Cauã,
Mais atrás que é o Dudu, vai levando, é rápido, camisa 10, escapuliu, vai pra cima, se enrolou com a bola, bateu no Borges, voltou pro Dudu, insistiu, mas o chute foi pra fora. Chegou insinuante o time da Ponte aqui com o seu jogador, camisa número 10. Bela jogada do Dudu, lance de habilidade do jogador da Ponte, só que no momento do chute se precipitou também, pegou muito mal na bola, assim como o Maroto, passou longe do gol do Felipe Eduardo. 0-0, continua aqui, é o Campeonato Paulista da categoria Sub-15. 8 minutos de partida, levantamento feito aqui, brigou lá o Botelho, voltou atrás, aqui o Carioca tentou, cortou, bem colocado, lá o jogador que era o Matheus. Descarregou a zaga do time do Guarani, tentou o Miqueias por aqui, mas a lateral para o time da Ponte Preta, vai o Paulo para a batida. Já na marca de 8 minutos e meio. Paulo meteu para ninguém, cortou lá o Raul Lima. Só que por trás dele vinha chegando lá o Pedro Joaquim, que é perigoso. Paulo, ainda o Paulo. Levantamento lá do lado esquerdo, vem chegando o Cauã, tenta partir para cima, 2 em cima dele, protege, tem o Pedro Joaquim. Mas ele prefere a jogada individual e o árbitro marcou falta, hein? Falta, você revê de novo o lance, o Cauã insistiu, tentou passar no meio de 2 jogadores do time do Bugre. Foi aterrado, falta perigosa para o time da Ponte. É a falta assinalada aqui pelo lado esquerdo do ataque da Ponte. Praticamente um mini escanteio aqui pelo lado esquerdo. Vem bola parada agora, o Felipe Eduardo ajeita, pede atenção, pede muita atenção à sua defesa. O Felipe Eduardo tá lá, preocupado, o Dudu perto da bola, o Paulo deixou pro Dudu. O Dudu vai de perninha direita, vai bater fechado. Dudu, camisa número 10, o baixotinho do time da Ponte. 2 homens na barreira do goleiro Felipe Eduardo, vai autorizar o árbitro, é falta perigosa para o time da Ponte. Autorizado, Dudu, perna direita, levantamento pelo meio, passou pelo Felipe Eduardo, não bateu em ninguém. Foi de mão trocada o goleiro do time do Guarani, não chegou na bola, apenas tiro de meta. Só foi dar aquela conferida, Fábio, nem chegou a tocar, o Vinícius atento ali, percebeu que não houve o desvio, só tiro de meta já batido, segue 0-0. Raul Lima para Miqueias, pressionado, chegou lá o jogador que era o Botelho, voltou para a Ponte, o Dudu dominou. Ele toca a bola mais atrás, o time da Ponte tocou lá o jogador que era o Yuri, mais atrás do campo de defesa, o Enzo fez o passe na ponta direita, a bola chega lá no Pedro Joaquim. Teve o toque feito, ele disputou a jogada com o jogador da representação do time do Guarani, lateral para o time do Guarani, lá pela ponta direita. Lá pela ponta esquerda, digo, levantamento lá, o Miqueias tentou de cabeça. Maroto, é o Dreger, chega por lá, pela ponta canhota, teve o desvio, ganha lateral de novo. Ganha lateral o time do Guarani. Lateral cobrado, Lucas Albuquerque tentou, mas a bola foi retomada. E tenta puxa o contra-ataque, o time da Ponte lá pela ponta direita com o Pedro Joaquim. Só que na frente dele chegou a zaga para cortar. Por intermédio do jogador lá, me parece que foi o Carioca. Ele marcou falta de ataque do time da Ponte Preta. Fabio, e já são 397 aparelhos conectados. Já chegamos a 80 likes. Vamos lá, galera. Vamos chegar a esses 100 likes aí, bater essa meta e vai acionando, vai mandando suas mensagens pra galera, compartilhando que tem bastante jogo pela frente. Tem bastante jogo pela frente, mande a sua mensagem aqui no chat, vamos receber a sua mensagem, a sua opinião para você que está torcendo. Botelho lá na frente para o Dreger, foi agarrado mais atrás é o Carioca, Lucas Albuquerque outra vez, Carioca deu errado essa bola na fogueira, mas cortou, bem colocado lá, recuperou o Yuri, o Pedro estava para cima dele, o Pedro Joaquim, lado esquerdo fica lá com o Maroto pressionado, não chega a sair essa bola. Mas com tranquilidade, ele recua lá para o goleiro Felipe Eduardo. Não tem ninguém para pressionar, o Felipe Eduardo vai rifar essa bola. A bola viajando, vai chegar para o Dreger, não chegou no Dreger, toque de cabeça feito pelo Yuri, pela linha de lado, manual para o time do Bugre, lá pela ponta esquerda. Vai chegando o time do Guarani, vamos chegar Guarani. Já na marca de 12 minutos de partida. Jogo difícil, é o Derbi. Mas o Guarani está em cima, no campo de ataque, levantamento lá para o Miqueias, que briga. Tenta o Miqueias, voltou lá pro Dreger pela ponta esquerda, tem habilidade. Mais atrás pro Yuri, caprichou no cruzamento pelo meio, seria pro Lucas Albuquerque, que cortou, quem fica com essa sobra vai brigar o Maroto. Passa por ele por aqui, chega no Raul Lima. É o número 2, as costas, Maroto. Vai pelo meio, vai na jogada individual, do meio Lucas Albuquerque, ainda ele. Ele prende, domina, trabalha, tem mais atrás aqui o Botelho.
Ele prefere limpar a jogada, o Botelho não gostou. Passe lá na ponta pro Yuri, clareou, pode pintar o cruzamento. Vamos caprichar nesse cruzamento, meu filho. Vai, Yuri, olha o cruzamento, bola batida pro Lucas Albuquerque, que tirou a defesa do time da Ponte. Vai se perder linha de lado, não. A bola fica lá pro Borges. Ainda ele, campo de defesa. Levantamento, virada de bola aqui muito forte. Vejamos, deu certo, é o Raul Lima. Evitou a saída, capricha o cruzamento no meio lá pro Dreger, toque da zaga da Ponte, Lucas Albuquerque, vamos pegar essa sobra, Lucas Albuquerque tenta partir para cima, marcado pelo Yuri, tenta pela ponta esquerda, Lucas Albuquerque, tem habilidade, só mais você garoto, só que ficou na marcação lá do Yuri, que sai pro jogo, levantamento não tinha ninguém aqui na Ponte, tinha o Cauã, mas na frente dele o Borges fez o corte, e agora ganha lateral o time da Ponte Preta. E batemos, Fábio. 408 aparelhos conectados com a gente. Legal. Nosso muito obrigado a todos. Mande sua mensagem, para quem é sua torcida. Um palpite aqui do placar também. E agora vamos lá, galera. Vamos bater. Já chegamos a 91 likes. Vamos lá, galera. Vamos chegar a esses 100 likes aí. Ajuda nós aí, por favor. Falta mais 9. Vamos chegar nos 100 likes, sim. Muito bem. Nesse instante, e já que estamos falando, para você que está ligado na gente, para você que é torcedor do Bugre, associe-se, mostre a sua paixão pelo Guarani da cidade de Campinas, escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite, seja um sócio torcedor, seja um sócio campeão, o que você está esperando para ser um sócio campeão do Bugre de Campinas. O jogo continua parado nesse instante. 2 jogadores do time da Ponte Preta sendo atendidos e daqui a pouco vamos ter mais 2 substituições aí do treinador Luiz Carlos, treinador do time da Ponte Preta. É o número 18 que está lá conversando e mais um jogador que vamos confirmar daqui a pouquinho, daqui a pouco vai ser processada a substituição. Estamos aqui com o dedo, né, para fazer a nossa marcação com o dedo na nossa caneta, para marcar os 2 jogadores que irão entrar daqui a pouquinho. TV Guarani, aqui você acompanha as informações e as emoções do Alviverde da cidade de Campinas. E ainda não a substituição, o jogo corre, Carioca lado esquerdo, Maroto ajeita para quem chega de trás. Domina lá o Yuri, levantamento na frente, lá para o Miqueias, bola ajeitada, tentou Maroto, Miqueias tenta. É o Dreger lá pelo lado esquerdo. O Dreger recua mais atrás. É o Yuri. No passe do meio, o Botelho. Sempre caindo pelo meio. O número 7 que cai pelo meio. Raul Lima. Vem o Guarani. Vem se projetando. O torcedor deu uma arrefecida aqui. Mas o torcedor, ele joga junto. Toca a bola mais atrás. Lucas Albuquerque. Botelho, Borges. Ainda ele vai caminhando. Ninguém o acosta. Ele vai. Levantamento à frente. Tentou o Dreger. A bola foi desviada. Saiu do gol. O goleiro Álvaro e fez a catada. E daqui a pouco 2 substituições para cada lado. Trabalha aqui, é o Botelho, tentou, escapuliu, vai levando o Dreger, bom toque, Miqueias, tô gostando, tem velocidade, ainda ele, mais atrás, Lucas Albuquerque. Vai tentar fazer o cruzamento, bateu pro gol, bola prensada, vai tentar o Dreger, bateu nele, fez a proteção, a bola fica com o Paulo que tira do jeito que deu. Não chega a sair pela linha de lado aqui, o Cauã tenta pra cima dele, o Luca Guimarães, ele marcou falta. Falta pro time da Ponte Preta. E vai pintar uma advertência, é pro Luca Guimarães que estava na jogada, evidentemente. Camisa 3 da equipe do Guarani. Luca na marca dos 16 minutos, a segunda advertência da equipe do Guarani. Vamos às substituições, Fábio? O quarto árbitro não mostrou a plaquinha. Vamos aguardar aqui para quem vai ser as substituições. Vamos aguardando. Entrando camisa 19, o Pietro Xavier na equipe do Guarani. Saindo, saindo camisa 11, isso. O Miqueias. E o camisa 17, o Paranhos, para a saída do camisa 8, o Maroto. Na verdade é uma só, né, Fábio? O quarto árbitro tá assustado, né? Um pouco mais de tranquilidade para mostrar. Não é só para o árbitro que tem que informar quem está sendo substituído, mas para quem também está não só trabalhando, mas aqui no estádio. Para transmissão, né? Muito bem, tivemos, portanto, 2 substituições aí pelos lados do Guarani, mais 2 pelos lados do time da Ponte. Na Ponte entrou o camisa 17, Marcos Davi, e o camisa 18, Lorenzo. Exatamente. E a bola fica lá com o Dreger, lá pela ponta canhota, trabalhando lá o Adilson.
Vai puxar na perna, seria cruzamento pelo meio, seria lá para o jogador 19, o jogador Pedro Xavier. Cortou a zaga do time da Ponte. Cauã aqui, tentou Cauã. Luca Guimarães. Levantamento, bola rifada, Dreger lá pelo meio. Raspou de cabeça, não deu sequência no lance. A bola fica de graça para a zaga da Ponte. Domina lá o Paulo. Campo de defesa, sai para o jogo aqui. Levantamento, bola virada no campo de ataque. Tentou aqui o jogador 17, o jogador Marcos Davi. Foi desarmado, vai tentar o Dreger, vai brigar, cortou a zaga. Tenta o Lucas Albuquerque, retoma pelo Guarani. Raul Lima na frente, a bola foi desviada, deu certo pro Dreger. Olha o cruzamento. Ganhou lateral o time do Guarani. 18 minutos de partida. Raul Lima, Dreger, Raul Lima. Olha o cruzamento, deu certo o cruzamento, tirou a zaga lá no primeiro pau. Lado esquerdo vai dominar lá o Adilson. Ainda ele que acabou de entrar. O Adilson mete essa bola mais atrás aqui pro Borges. Borges vai armar a jogada aqui pro Raul Lima. Não chegou nessa bola, muito forte. E o lateral aqui para o time da Ponte. Já na marca de 18 minutos, o tempo vai passando, passamos da metade desse segundo tempo. Lateral cobrado, lá pelo meio, recebe o jogador que é o Matheus Cardoso. Mais atrás, lá no campo de defesa, para o Enzo. Pressionado, fez o passe da ponta direita. O time da Ponte tenta, bola levantada pelo meio. Trabalhando lá, é o Cauã recuado, fez o passe lá na ponta, tentou, cortou, bem colocado o Borges. Vai tentar na ponta, lá tentou evitar a saída. O jogador Adilson, se mexe bastante o Adilson, que acabou de entrar, mas é lateral para o time da Ponte Preta. TV Guarani, aqui você acompanha as emoções, as informações do Alviverde da cidade de Campinas. Lateral lá pela ponta. Corta a zaga do time do Busca, a bola fica rifada pelo meio com o jogador Cláudio. Lorenzo tentou pelo time da Ponte, a bola foi retomada pelo time do Guarani. Lá pelo meio, quem vinha descendo, Lucas Albuquerque, foi desarmado pelo Paulo. Paulo recua lá para o lateral, que é o Marcelo. Pressionado pelo Adilson, meteu essa bola na frente lá para o Cauã. O último toque foi do Cauã, não. Ele deu o lateral para a representação do time da Ponte Preta. Lateral lá vai ser cobrado, levantamento à frente, o toque foi feito. A bola volta pelo meio, vem o time da Ponte, lá pelo lado direito, é o Pedro Joaquim. Sempre habilidoso o Pedro Joaquim, escapuliu, vai pra cima, é difícil de marcá-lo. Pedro Joaquim virou aqui, vem chegando a Ponte, quem domina é o Yuri, vai pra cima, dominou, puxou na perna direita, bom toque pelo meio, não tinha ninguém, seguia lá pro Cauã, que fica se lamentando. Mas de qualquer forma chegou bastante perigoso o time da Ponte Preta. Tentou o ataque aqui, a Ponte chegou, a defesa do Guarani acabou bobeando, mas o cruzamento saiu fraco, sem perigo, segue 0-0. Estamos aqui no Brinco de Ouro da Princesa com a presença aqui nas sociais, a presença do torcedor. Lembrando que depois, em uma outra live, você vai acompanhar o Sub-20, o pessoal que está aqui vai acompanhar o Sub-20 também. Venha lá o time da Ponte com o Marcos Davi. Bola trabalhada pelo meio, Yuri, Marcos Davi, lá pela ponta direita, rente à linha lateral, a bola saiu, apontou bandeira, dedurou bandeira lateral para o time do Bugre, lá já cobrado Lucas Albuquerque lá para o Yuri. Bola tocada mais atrás, tenta retomar o time da Ponte Preta, Lucas Albuquerque corta do jeito que deu lá a zaga do time da Ponte, a bola voltou por aqui, a bola tocada pela ponta esquerda, o time da Ponte trabalha, vem chegando, é o Paulo, tentou Paulo no cruzamento, bateu lá no Botelho, sobrou lá para o Pedro Joaquim, tentou Cauã, a bola volta lá para o Pedro Joaquim, domina, vai para cima, se livrou da marcação, para lá, dois para cá, bateu e a bola foi para fora, é tiro de meta, mas tem que ficar de olho nesse camisa 20 do time da Ponte Preta. Arriscou da entrada da grande área ali, acabou pegando muito mão na bola, passou à esquerda do gol do Felipe Eduardo, segue 0-0. Felipe Eduardo, na marca de 21 minutos de partida, vamos até os 35, você já sabe, pelo tempo regulamentar, é o Sub-15. Lateral lá para o time da Ponte Preta, lateral cobrado, Pedro Joaquim na bola ajeitada, tentou o jogador que era o Marcos Davi, pelo meio, corta a zaga do time do Guarani, Lucas Guimarães. Tentou sair lá pela ponta esquerda, o último toque foi do jogador do time do Guarani, lateral para o time da Ponte. Tempo vai passando na marca de 22 minutos de partida, lateral cobrado lá na frente, tenta o time da Ponte Preta com o jogador Marcos Davi.
Bola foi recuperada pelo Pedro Joaquim, lá o Marcos Davi, lá na frente, toca a bola, o time da Ponte Preta vem trabalhando, é o Marcos Davi, ainda ele tenta, vai pra cima da marcação, corta a zaga do jeito que deu o Borges, tentou o Dreger na frente, e a bola volta pro Dreger lá, vai trabalhando pela ponta canhota, o Pietro Xavier estava por lá também, fez o passe pro Dreger, tenta o Dreger pela ponta esquerda, cortou bem colocado o Matheus Cardoso. Tentou ajeitar o time da Ponte, a bola fica lá com o jogador Yuri. Yuri recua no campo de defesa lá para o zagueirão que é o Enzo. Corta do jeito que deu o Enzo, porque na frente dele lá estava o Pietro Xavier. E o tempo vai passando e nós estamos vendo nesse instante. Os jogadores do Sub-20 já estão aqui para daqui a pouco. A bola vai rolar pelo Campeonato Paulista Sub-20 aqui mesmo no Brinco de Ouro da Princesa. E você vai acompanhar aqui pela TV Guarani junto com a gente em outra live. Vem o Guarani, a bola trabalhada lá pela ponta esquerda, vem descendo lá, trabalhando, era o Yuri que estava por lá, tentou, vinha descendo o Botelho, na frente dele o Pedro Joaquim, ficou caído o jogador do time da Ponte Preta, ficou caindo também, disputou a jogada lá o Marcos Davi, o árbitro aponta lateral para a representação do time da Ponte Preta, o jogo mais pegado, o jogo mais difícil nesse segundo tempo. Ô Fábio, vamos lá. 117 likes, a galera ajudou. E quem sabe, hein? Será que eles ajudam a chegar a 125 agora? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, gente, vamos lá. 150, vai, 150. Vamos colocar um desafio aí legal. Dá tempo 150. ainda. Dá tempo ainda, 24 minutos, tem um tempinho aí pro pessoal. Não tenha vergonha de colocar o dedo no like, meter o dedo no like. Olá, ele que... colocar o dedo no like, São 424 aparelhos conectados, nosso muito obrigado a todos que estão prestigiando aqui mais essa transmissão da TV Guarani e teremos mais uma substituição na equipe do Guarani, preparando-se para entrar o camisa 16, o Guilherme Priviati, daqui a pouquinho na equipe do Guarani. Guilherme Priviati, daqui a pouco no time do Guarani. Tentou o Dreger, cortou a zaga do time da Ponte, vai sobrar aqui para o Raul Lima. Levantou essa bola, cortou a zaga do time da Ponte, tenta por aqui, vai tentar o Lucas Albuquerque, não. Toque foi feito pelo meio na frente lá para o Dreger, cortou a zaga, Paulo fez a finta para cima do Dreger, até com uma certa facilidade. Lá pelo meio, trabalhando o Matheus Cardoso, bola ajeitada, o Pedro Joaquim, mais atrás é o Paulo. Lá na frente para o Pedro Joaquim, olha ele lá, cortou a zaga, não quis nem saber o Lucas Guimarães. E agora, a substituição. Vamos à substituição na equipe do Guarani. Sai o camisa 5, o Carioca, para a entrada do camisa 16, o Guilherme Priviati, ambos aplaudidos. Paulo vai para a cobrança. Lá na frente, a bola voltou por aqui, o toque de cabeça foi feito, tentou lá o jogador que era o Cauã, o toque foi feito pelo Matheus Cardoso, cortou a zaga do time do Guarani, voltou na metade do campo, o Matheus de novo lá de cabeça. Olha a Ponte chegando, lado esquerdo por aqui, seria para o Pedro Joaquim, o passe foi feito lá pelo jogador camisa 9, o Cauã, lateral já cobrado pelo time do Bugre. Já na marca de 25 minutos, tentando sair o time do Bugre por aqui com o Lucas Albuquerque, o árbitro marcou falta do campo defensivo do time do Guarani. Lucas Albuquerque na virada de bola, lá pela ponta esquerda, é o jogador Yuri, lateral esquerdo, levantamento lá na frente, trabalhando lá o jogador que é o Pietro Xavier, tentou o passe na frente, cortou, bem colocado a zaga, tenta o time do Guarani, a bola ajeitada lá pelo Guilherme Priviati, mais atrás é o Borges, trabalha a bola aqui, Lucas Guimarães lá pelo meio, recebe o time do Guarani, assim agora o Guilherme Priviati recua lá para o Borges, campo de defesa o Yuri. O time do Guarani vai tentando, já na marca de 26. Yuri fez o passe mais atrás aqui para receber o Borges. Rolando, trabalhando, não tem ninguém para coçá-lo, ele vai no campo de ataque. Vai avançando pelo meio, corta a zaga do time da Ponte Preta de novo. Saiu pela linha de lado. Fábio, e quem ficou feliz com a entrada do Guilherme Priviati foi a Thaís Freitas. Vai, Priviati, a mãe mesmo longe está sempre com você. Te amo, meu menino. Aí a manifestação dos torcedores, né, sub-15, sub-17, como a gente já falou várias e várias vezes, os familiares sempre acompanhando e mandando, né, aqueles fluidos positivos também. Dreger vai receber, evitou a saída, meteu um calcanhar na bola, cortou bem colocado o Paulo, a bola fica no campo de defesa aqui, do jeito que deu Lucas Guimarães.
Toque de cabeça feito lá pelo Matheus Cardoso pelo meio. Tentou Marcos Davi, na frente o Cauã. Olha o Cauã, vai levando, tem domínio, bateu pro gol. E a bola para fora, perigoso. Ataque perigoso do time da Ponte pelo lado esquerdo. Fabio, naquela substituição, quando entrou o 17 Marcos Davi e o 18 Lorenzo, saíram o camisa 7 Otávio e o camisa 10 Dudu. Saiu Otávio e também o camisa 10 Dudu naquela oportunidade. Isso. Raul Lima vai carregando aqui o Raul Lima rente à linha lateral do campo. Ele briga, mas a bola foi retomada lá pelo Lorenzo. Cortou do jeito que deu a zaga do time da Ponte Preta na frente aqui quando tentava o Cauã. Sempre perigoso, cortou Luca Guimarães, não quis nem saber. É o jogo que você acompanha pela TV Guarani na marca de 28 minutos. É o Paulo que entrega essa bola lá pelo meio. A bola trabalhada pelo meio na frente, Pedro Joaquim ficou pedindo falta, o árbitro agora sim marcou falta para cima do camisa 20 do time da Ponte Preta. E no momento da 10ª falta cometida pela equipe do Guarani, já são agora, Fabio, 473 aparelhos conectados, 140 likes. Vambora, galera! Muito obrigado aos mais de 470 aparelhos conectados, mas de coração, muitíssimo obrigado. Yuri vai receber daqui a pouco substituição no time da Ponte. Lado esquerdo aqui é o Henrico. O levantamento à frente para o Paulo deu certo. Na marcação, ainda tenta, o Paulo protege. Ganhou lateral o time da Ponte Preta. Aqui pelo lado esquerdo, lá na grande área, o Marcos Davi perto da grande área. Daqui a pouco vamos ter 3 substituições no time da Ponte Preta. E agora o Dreger sente aqui no meio de campo, já foi autorizada a entrada do departamento médico e paramos que teremos substituições, porque o reserva ali foi chamado rapidamente, se eu não me engano é a camisa 18, o Rico. Vamos conferir já já. Ele tá na boca de espera lá conversando com o Jairo Blumer. Tô vendo lá o João Paulo também. João Paulo foi ponta esquerda. É isso famoso mesmo. Ponto esquerda do time do Guarani. É isso mesmo, Fábio. É o camisa 18, o Rico. Eu acredito que não dá mais para o Dreger e será a substituição que está correndo agora, tanto que está sendo retirado de maca. Você está vendo aí pelas imagens, né? Com as imagens de Ramon Canadinho, tá lá o carrinho, a maca móvel vai atender lá o jogador do time do Guarani, o Dreger, que vai ser substituído. Vamos confirmar na placa daqui a pouquinho. Dreger está sendo colocado nesse instante, vai sair e o jogo vai ser reiniciado já na marca de 30 minutos. Estamos chegando já no final de jogo, praticamente, você sabe, vamos até os 35 e confirmada a substituição. Confirmada a substituição, saiu camisa 9, Dreger, para a entrada do camisa 18, Rico. E o jogo segue, o Paulo vai cobrar o lateral lá, como nós já dissemos anteriormente. Paulo, olha o levantamento. Corta a zaga do Bugre, quem vai tentar essa bola tira do jeito que deu lá o Pedro Xavier. Tentou lá pelo meio, a bola foi recuperada, o Marcelo bateu pro gol e a bola para fora nesse instante. O árbitro autoriza para entrar o departamento médico do time do Guarani para ser atendido lá, me parece que é o número 7, o jogador Botelho. Houve um choque ali, o jogador do Guarani está caído ali, enquanto isso os jogadores da Ponte continuam no aquecimento e conversando com o técnico Luiz Carlos. Muito bem, o jogador que está sendo atendido do time do Guarani, camisa 17, o jogador Adilson. Fazendo a correção aqui. Ô, Fábio, faltam 5, 145 likes, galera. Faltam 5, vamos lá. Coloque aí, deixe seu like. Vamos bater a meta de 150 likes na partida. E aproveita aí que o jogo está parado. Escaneie o QR Code do seu celular aí na câmera ou aí na telinha, né? E se torne sócio campeão e associe e mostre a sua paixão pelo Bugrão. É isso aí. E nesse instante o pessoal da maca está tendo trabalho. O carrinho está entrando, a maca móvel, melhor dizendo, está entrando em campo nesse momento. Daqui a pouco você vai acompanhar, já está lá. A maca já está chegando para ser atendido. O jogador camisa número 17, o Adilson. Fábio, vamos lá, uma Renato. pergunta para você, Marcelo. Qual é a categoria para dirigir essa máquina aí? Aí é que está, né? Acho que a não tem, carteira né? de habilitação é A, B, C, D. Qual é a categoria? Sei lá, não. Aí no caso tem antes da A, não tem, né? Não então tem. não tem. A, C, segundo o João Luiz aqui, Fábio. A C? Pode ser, vamos lá, sei lá.
Enfim. Muito bem, vai ser processada mais 2 substituições do time da Ponte. Vamos lá, vai entrar, então só 2 vão entrar, entrando o camisa 13, e o camisa 13, o Nicolas Gripe, e o camisa 19, o Daniel. Para a entrada do camisa 19, Daniel, tá saindo o camisa 9, o Cauã, Fabio. Agora para o camisa 13 sai o camisa 4, o Henrico. Saiu lá, portanto, o Henrico e também Henrico, número... Tá saindo o camisa 4, Henrico, para a entrada do camisa 13, Nicolas Gripe. Tá saindo o camisa 9, Cauã, para a entrada do camisa 19, Daniel. Portanto, a princípio, a gente achava que eram 3 substituições, foram somente 2. Ele desistiu do camisa 14. Muito bem, tiro de meta, vai ser cobrado pelo Felipe Eduardo. O jogo vai 33 já. Felipe Eduardo, levantamento à frente aqui. Tenta o time da Ponte Preta, trabalhando lá o jogador Daniel. Levantamento lá na frente, bola trabalhada, é o Pedro Joaquim. Como se mexe esse Pedro Joaquim? Ele prende 2 em cima dele, é difícil de marcá-lo, mas o time do Guarani recuperou. Lá pela ponta esquerda com o Guilherme Previati. Guilherme Previati na ponta esquerda. Olha o levantamento à frente, vem chegando o Guarani. Trabalhando, o torcedor cresce junto, domina o Pietro Xavier. Tentou Pietro Xavier na frente dele, o Enzo. Tirou do jeito que deu. Tentou na frente, vai trabalhando o time da Ponte Preta, é o Marcos Davi. Tenta o Marcos Davi na frente, tentou cortar o Borges, Marcos Davi na frente. A bola fica lá com o Daniel, tenta o Daniel, o árbitro para e marca falta para cima dele, é falta para o time da Ponte já no finalzinho de partida. 11ª falta cometida pela equipe do Guarani, falta lá pelo lado direito do ataque da Ponte, já na intermediária, já fez a marcação onde deve ser posicionada a bola, já está colocando a barreira na distância regulamentar e Felipe Eduardo pede muita atenção à sua defesa que vem bola parada nesse finalzinho de jogo. Bola parada, 34 minutos e meio. Falta para o time falta para o time da Ponte Preta no finalzinho de jogo, vai de perna direita. Vamos ficar de olho no árbitro da partida, vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo. Olha o cruzamento lá, levantamento passa por todo mundo. Olha o time da Ponte chegando, bate e a bola para fora, que bola perigosa, o Daniel que chutou, o último toque foi do Daniel, chute perigoso. Tiro de meta para o time do Guarani e a placa vai ser levantada nesse momento, 5 minutos. Errou por 1. Errou por 1. E esse foi o 4º chute da equipe da Ponte Preta nesse segundo tempo. São 6 no total, sendo 1 na direção do gol. A equipe do Guarani só chutou uma vez nesse segundo tempo. São 8 no total, sendo 2 na direção do gol. Faltou um pouco de chute da equipe do Guarani. O Guarani tocou a bola, foi para cima, mas não conseguiu arremate. E a Ponte conseguiu equilibrar um pouco mais. E batemos, Fabio, a marca de 506 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado e 170 likes. Finalzinho de jogo, vamos lá, galera, tentar os 200 likes, vamos lá. Muito obrigado aos mais de 500 aparelhos conectados, mas vem a Ponte. Trabalha mais perigosa nesse final de jogo. Lado esquerdo é o Paulo. Trabalhando, soltando por aqui, recebendo lá o Daniel, o cruzamento foi feito, cortou a zaga do time do Guarani, quem fica com essa sobra, dominou lá o Matheus Cardoso, bateu e a bola para fora, apenas tiro de meta já na marca dos 36 minutos pelo nosso cronômetro aqui. Ele arriscou de longe, sem direção, pegou muito mal na bola, o Felipe só acompanhou, sem perigo, tiro de meta para a equipe do Guarani. O derby vai chegando ao seu final na marca de 36 minutos, 1 minuto além do tempo regulamentar. Vamos até os 40. Chega o Guarani, insiste aqui pela ponta. Toque para o Raul Lima. Vai o Raul Lima. Chegou na frente dele para fazer o corte lá, o camisa número 3, o Enzo, zagueirão. Vamos lá, Raul Lima, lateral cobrado. Trabalha pelo meio quando tentava o time do Bugre, vinha descendo pela meia direita. Fez a proteção a zaga do time do Guarani por intermédio do Botelho. A lateral para o time do Bugre. O Jairo Bluber está lá, gesticulando, falando. Lateral para o Raul Lima fazer a cobrança. O lateral tem que ser cobrado mais atrás aqui. O levantamento lá na frente. Lucas Albuquerque tentou no bate-rebate. O árbitro parou e marcou falta. Falta para o time do Bugre, aponta o árbitro, ajeita o Lucas Albuquerque para fazer a cobrança. Chance para o time do Guarani já nesses acréscimos de partida. O Lucas Albuquerque estava escapando aqui pela direita, foi puxado pela camisa.
O árbitro assinalou a falta, a 9ª falta da equipe da Ponte Preta, falta aqui pelo lado direito, vem cobrança na área, é a chance do Guarani, Fabio. Lucas Albuquerque, vejamos, o goleirão lá preocupado, o Álvaro mais para o segundo pau. Lucas Albuquerque vai com a sua canhotinha. Olha o levantamento pelo meio, corta a zaga da Ponte, não tem ninguém do Guarani lá. Quem fica com essa sobra? Domina do lado esquerdo, dominou o Marcos Davi, tentou partir para cima, a bola saiu, ganhou lateral mais uma vez da representação do time do Guarani que tem pressa. Lucas Albuquerque, ele mesmo que vai se encarregado, deixou, claro, evidentemente lá para o Raul Lima fazer a cobrança, que é o lateral direito do time da Ponte, já na marca de 37 minutos e meio. Raul Lima meteu essa bola na frente, voltou para o Raul Lima, bola mascada, cruzamento pelo meio, não tinha ninguém do Guarani. Corte feito, tentou para o lado esquerdo aqui o Marcos Davi, a bola volta para o Raul Lima, tenta o Raul Lima, teve o desvio lá do Pedro Joaquim, ganhou lateral o time do Guarani, reclamou o Pedro Joaquim, mas é lateral para o time do Bugre. Raul Lima, olha o Guarani chegando, quando tentava, vinha descendo lá pela ponta direita, teve o corte feito pelo Paulo. Quando tentava lá o jogador, o Rico, pelo time do Guarani. Escanteio para o time do Bugre. Torcedor acredita. Lucas Albuquerque vai para a cobrança. Vai de pé trocado. Pé trocado, você sabe, o perigo aumenta. Vai Lucas Albuquerque para fazer a cobrança. Esperança para o torcedor do Guarani. Vamos até os 40. Menos de 1 minuto e meio para acabar pelo tempo de acréscimo. Lucas Albuquerque, olha o levantamento lá no segundo pau. Trabalha o Guarani, vem trabalhando, descendo, lá pela ponta esquerda, o Guarani tenta o corte da zaga feito pelo Enzo, ela foi espirrada, tentou lá o Lucas Guimarães também, em vão. É lateral para o time da Ponte no seu campo de defesa. Muito bem. Nós tínhamos falado aqui o treinador do Guarani, o Jairo Blumer, não é o Jairo Blumer, esqueça o que eu disse, o treinador é o PC Estênico, fazendo aqui a nossa correção. Tenta o time da Ponte. Levantamento lá. Lembrando que o Jairo Blumer é treinador do Sub-15. Né? Daqui a pouco vai estar em ação no banco de reservas do time do Guarani. Lá pela ponta esquerda. Olha a Ponte chegando. Pedro Joaquim, ele marcou falta. Falta para o time da Ponte. Fica sentindo o jogador do time da Ponte Preta. É uma falta perigosa. Chance para o time alvinegro. E o jogador do Guarani foi advertido, camisa 7, o Botelho, pelo lance. E a questão da advertência, Marcelo, Fábio, foi no lance, ele acabou soltando, deixando o braço, né? Deixando o braço ali, atingindo o rosto do seu adversário. Falta perigosa, hein? Falta perigosa já praticamente 39, 40. Vamos até os 40 minutos, 5 minutos de acréscimo. Vejamos, o Marcelo vai para a cobrança lá. Também o Pedro Joaquim passa perto da bola, mas não vai ser o Pedro Joaquim não. Enquanto você revê de novo o lance. E só fazendo uma correção, Fábio, não foi o braço, e sim no momento do chute, né? No pé acima da linha da bola e acabou atingindo o rosto do adversário. Falta aqui, vai o Marcelo para a cobrança lá. 3 homens na barreira do time, 3 homens na barreira do Felipe Eduardo, goleirão Felipe Eduardo. Marcelo vai para a cobrança, vai de perna direita. Chance para o time da Ponte Preta, o Marcelo inteiro no seu vídeo. Marcelo, levantamento lá no bolo. Ficou fácil, não tinha ninguém do time da Ponte. Felipe Eduardo fez a defesa, ligou rápido e apita. Apita, aponta ao centro do campo, o árbitro da partida. Sob os aplausos, tímidos é verdade, torcedor aplaude para incentivar. 0-0, ninguém é de ninguém. 0 para o time do Guarani, 0 para o time da Ponte Preta. O jogo que você acompanhou junto com a gente aqui pela TV Guarani. E agradecer, né, Fábio, Marcelo, aos 552 aparelhos conectados simultaneamente, a todos que participaram, nosso muito obrigado ao like que foi deixado aí. Se inscrevam. Oi? Se inscrevam no canal, deixem sempre aí a sua informação aqui na TV Guarani. Daqui a pouquinho, não esqueçam, daqui a pouquinho estaremos aqui de volta com o jogo agora do Sub-20. Sub-20, o jogo entre Guarani e Desportivo Brasil. Jogo de volta do mata-mata, como eu disse, no Campeonato Paulista Sub-20. Vamos então aos números do segundo tempo. E colocando números finais na partida, a equipe do Guarani foram 8 chutes, 2 na direção do gol, cometeu 12 faltas, 8
escanteios a seu favor, um impedimento assinalado contra. 57% de posse de bola e 3 advertências, todos cartões amarelos. Pela equipe da Ponte Preta, 7 chutes, 1 na direção do gol. Cometeu 9 faltas, 4 escanteios a seu favor, nenhum impedimento, 43% de posse de bola. Foram 2 advertências, sendo 1 amarelo e 1 substituição disciplinar, e tivemos 54% de bola rolando. Esses são os números finais e a gente volta daqui a pouco, Fabio. A gente volta daqui a pouco, apenas para informar, o Guarani vai a 8 pontos, o Guarani vai a 8 pontos, o time da Ponte vai a 5 pontos, ambas as equipes com 4 jogos disputados. Nós vamos dar um tempo e daqui a pouco a gente volta pela TV Guarani, só que em outra live. Daqui a pouco o Sub-20 você vai acompanhar junto com a gente também, até daqui a pouco, até já.